Oi, bom dia, mãe. Tô com um pouquinho de atraso, né? Mas essas coisas acontecem. É a primeira vez que eu tô falando aqui com vocês, no Mães com Fé. E aí a gente fica sempre um pouco ansiosa, né? Obrigada pelo convite. Eu vou me apresentar. Meu nome é Viviane, sou psicóloga, sou cristã, sou casada, tenho 2 filhos, a Ive de 11 anos, tenho o Isaac de 11 meses, né? E a gente tem uma história bem legal que eu espero ter a oportunidade de estar aqui com vocês, contando mais sobre a minha história. Quando a Tati me chamou para vir conversar aqui um pouquinho com vocês, né? Eu fiquei pensando muito e a gente pensou em vários temas. E aí, pensando no mês das mulheres, que foi em março, né? E a Páscoa chegando, eu pensei em falar de uma passagem bem interessante que é um pouquinho difícil de entender, porque às vezes a gente entende uma coisa e é outra. Então eu refleti bastante sobre essa passagem, que é Lucas, né? Lucas, ele falava muito sobre os menos favorecidos socialmente, samaritanos, mulheres, né? Naquela época eram os menos favorecidos. E ele foi o único que relatou essa passagem quando Jesus estava indo para o Calvário. Se a gente for ver em Marcos, né, Pedro, os outros evangelistas, a gente não encontra. Então eu achei bem legal da gente refletir. Eu vou fazer algumas analogias, porque é uma passagem bem complicada, eu pesquisei bastante e a gente não acha muita coisa sobre ela. Então vamos lá, vamos ler um pouquinho do que fala a palavra, né? Então em Lucas 23, versículo 27, diz assim: Uma grande multidão o seguia, e também mulheres que choravam e lamentavam por ele. Jesus, porém, virando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai sim por vós mesmas e por vossos filhos. Porque virão dias em que se dirá: Felizes estéreis, os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: Cai sobre nós, e às colinas: Cobre-nos. Pois se fazem isso com a lenha verde, que farão com a seca? Então, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho, né? Sobre esse trecho da palavra. Obrigado, Senhor, pela porção da sua palavra, que nos dê sabedoria para o entendimento dela, né? E me usa para poder trazer uma palavra de conforto, de carinho a todos que me assistem agora. Amém. E aí, então, eu comecei a pesquisar, fui ler, porque como que Jesus fala feliz daquelas que são estéreis, né, que não geram, ainda mais naquela época que ter filhos era quase como uma obrigação, né? E aí, quando a gente lê um pouco o contexto do Evangelho, a gente começa a entender que, na verdade, Jesus, ali naquele momento que ele está sofrendo, está sendo açoitado, xingado, cuspido, né? Os homens estão gritando contra ele. E o que está acontecendo nesse momento? Ele não está ouvindo ninguém. Ele só escuta, só toca o coração dele o lamento dessas mulheres. Em alguns livros, até diz que foi neste momento que ele cai, né? Numa das vezes que ele cai, e que ele vê Maria. E aí o lamento dessas mulheres toca o coração dele, e aí ele fala isso. Mas não é que ele tá se compadecendo e esperando que elas se arrependam, porque a maioria ali eram mulheres que não o seguiam ou que foram curados por ele, né? Então ele esperava o arrependimento. E aí essa lamentação delas toca o coração dele e ele fala isso, né? E uma coisa que chama muita atenção é quando ele fala: se fazem isso com a lenha verde, que são os inocentes, imagino que farão com a seca, que são realmente os culpados, né? E aí me fez pensar na nossa vida como mulher, como mãe. Não importa se a gente é mãe de barriga, mãe de coração, mãe de fé, porque a mulher ela nasce com esse instinto de proteger, de criar,
né, de cuidar. Então, mesmo que a gente seja mães de barriga, de coração, mães de fé, não importa, nós somos mães. A mulher nasce para ser mãe. E aí eu fiquei tentando imaginar que isso é bem difícil, né? Você tentar fechar os olhos e imaginar a dor que Maria sentiu naquele momento, né? Toda a trajetória. E ali vendo o seu filho, e o que ela podia fazer? Orar. Porque ela sabia que aquilo ia acontecer, né? No íntimo dela. Ela não tinha o que fazer. Nós como mães iríamos nos desesperar, como vamos salvar nosso filho, não tem. E ela orou e ficou ao lado dele o tempo todo. E aí eu fui refletir sobre a nossa vida como mãe. O que nós fazemos nossa vida toda, né? Depois que nós temos nossos filhos. É isso que a gente faz. A gente está do lado deles, a trajetória deles, a vida toda. Algumas vezes a gente se lamenta pelo que está acontecendo. Eu já ouvi algumas mães até no momento assim de desespero clamar, falar, meu Deus, né? Por que isso? Melhor não tivesse tido filhos. Mas a gente sabe que é um momento que passa e depois o resto todo compensa, né? E aí eu vim refletindo e pensei o seguinte: o que nós como mães, como mulheres, fazemos para educar nossos filhos? Como estamos educando nossos filhos? Nós estamos educando ou estamos delegando essa função, né? Porque o que a gente faz hoje, quando eles são pequenos, né, que a gente ainda consegue influenciar, ajudar a moldar o caráter, vai interferir diretamente o que eles serão amanhã. É claro que isso não tem receita, criação de filhos, não tem receita. Às vezes você cria seu filho ali na fé, debaixo da palavra, a vida toda, e no futuro ele segue outro caminho. Existe o livre-arbítrio. E o que resta para nós? Joelho no chão em oração. E aí é o que eu vim pensando. O que nós podemos fazer? O que nós estamos fazendo pelos nossos filhos, pelo nosso lar? Né? Nós somos mulheres que edificamos ou nós somos mulheres tolas? Essa é a reflexão que me levou quando eu começo a ver isso. As mulheres não seguiam Jesus, a maioria delas, nessa passagem. Algumas foram curadas por ele. E estavam se lamentando ali. Algumas estavam com seus filhos, outras não. E elas estavam se lamentando por eles, sentindo a dor, porque são mães. Então, o que a gente pode fazer hoje para não se lamentar amanhã pelo que vem acontecer com os nossos filhos? Né? Eu peguei bem essa parte de mãe e filha mesmo, desse sofrimento. Ele sabia o tempo todo, Jesus, que ele teria que passar por isso para nos libertar. O amor dele foi tamanho por nós que ele aceitou tudo isso. E Maria junto. E nós? O que nós fazemos para salvar os nossos filhos no nosso dia a dia? Né? Nós somos exemplos para eles? O que a gente ora para os nossos filhos, mas nós oramos com eles? Nós sentamos e lemos a palavra para eles? Explicamos o que é o mundo, o que é ser cristão? Deixamos claro que nós vamos ter aflições mesmo assim? Porque Jesus falando, nem tudo vai ser fácil, nós vamos passar por aflições, né? Mas vamos passar com alegria, tendo a certeza que ele o amor dele foi tamanho por nós, que ele nos salvou, ele foi o cordeiro para nos salvar. Como nós vamos explicar isso para os nossos filhos, né? Então, são reflexões que nos levam assim a pensar. E eu fiquei a semana toda pensando. Eu falei, nossa, como é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Esse lamento, essa dor, e do outro lado o amor pela humanidade, o amor por nós, a misericórdia. Então é muito mais profundo do que a gente possa imaginar.
Então é isso, eu venho pensando muito, né, do meu lado de mãe, do meu lado de esposa, de filha, né, de serva do Senhor, o que Deus quer de mim, o que eu posso contribuir e como a gente pode trazer tudo isso para dentro do nosso lar, porque o nosso ministério começa no nosso lar, né? A gente precisa começar no nosso lar para poder depois ir para o mundo e trazer essas pessoas do mundo para dentro da igreja, né? Da igreja quando eu falo igreja, eu estou falando de Cristo, do amor em Cristo. E ter essa certeza que Ele está sempre dentro de nós, né? Então é isso que eu queria falar um pouquinho, da dor dessas mulheres, dessas mães, de como Jesus se compadeceu com o lamento delas, a ponto de parar e dar, diante de todo aquele sofrimento, ainda dar uma palavra que ao primeiro momento parece ser uma coisa assim, nossa, como que ele fala uma coisa disso? Mas é uma palavra de consolo. Quando você começa a ler, você consegue entender que ele está se compadecendo com a dor delas e procurando que elas se arrependam para serem salvas. Precisa do arrependimento para a gente ser salvo, né? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho para o nosso dia, que a gente possa refletir um pouco mais sobre a nossa posição dentro da nossa casa, dentro da sociedade, dentro dos nossos ministérios, da nossa igreja. O que a gente faz, qual é a diferença que a gente está fazendo na vida das pessoas, principalmente dentro do nosso lar, né? Muito obrigada pela oportunidade e espero que a gente consiga fazer esse exercício todo dia um pouquinho para nos tornarmos mulheres melhores, mães melhores. Obrigada e vamos fazer um momentinho de oração para que Deus nos conduza durante essa semana. Senhor, obrigada por este momento, mesmo que breve, pela porção da sua palavra, por tudo aquilo que tem nos dado, nos concedido dentro da nossa casa, com os nossos filhos, no nosso ministério, nos nossos grupos, que nós possamos ser mulheres edificadoras, que nós possamos ter entendimento, sabedoria e discernimento da sua palavra, que continue tocando o nosso coração, para que cada vez mais a luz do Senhor se reflita através de nós e possamos trazer as pessoas para dentro do seu convívio, que possamos cada vez mais honrar a Ti e que nunca esquecemos que toda a honra e toda a glória é do Senhor, vem de Ti e não de nós, não dos homens, mas de Ti, Senhor. Senhor, obrigada mais uma vez. Que você nos dê paz e muito amor, mais do que aquele que tem nos dado, para continuar nossa caminhada e a nossa jornada. Amém. Boa semana para todo mundo. Beijo.